Na aula passada, a gente rodou o primeiro scan direto contra o Mars. A gente viu as violações aparecendo, cada um com seu impacto, critical, sérios, também tem o moderate, minor, mas um scan só não conta toda a história. Então, antes de mostrar a suíte de verdade, que a gente vai começar na seção 3, a gente vai precisar alinhar três coisas. Primeiro é por que isso virou pauta de mercado, o que é o WCAG e onde a automação para e onde começa o trabalho manual. O primeiro motivo, no Brasil existe a lei LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei ela obriga a acessibilidade digital para quem atende público em geral ou contrata com o poder público. Então, na prática, isso vai virar notificação, prazo para corrigir e às vezes vai virar uma multa. Nos Estados Unidos existe a ADA, que é a Americans with Disabilities, que é a lei antidiscriminação americana. Essa lei ela não foi escrita pensando em sites ou em web no geral, ela é bem mais antiga que a web. Mas os tribunais de lá eles já vêm aplicando ela no ambiente digital também. Isso tem gerado um grande volume de ações judiciais contra empresas com presença online, inclusive empresas brasileiras que vendem no mercado americano. Mas a gente não vai entrar em detalhes porque não é uma aula de direito, né? O que importa para a gente que é que faz automação de testes e quando isso vira um processo, alguém do time é cobrado para garantir que não volte a acontecer. Ou se você for o mais esperto, você já se previne antes para que não tenha um processo e não tenha nenhum problema, né? Então, esse é o trabalho que a gente vai tentar automatizar a partir daqui. O segundo ponto é o WCAG. Ele é o padrão internacional de acessibilidade web. Ele é mantido pelo W3C, que, em resumo, organiza tudo em 4 princípios. Se o conteúdo é perceptível, operável, compreensível e robustos. E tem 3 níveis de conformidades, que é o A, o AA e o AAA. O AA ele é o mais cobrado na prática e é o que a maioria das leis referencia. Enfim, a gente também não vai ter uma aula de WCAG aqui. Cada regra específica que a gente vai ver vai aparecer num bug prático nas sessões daqui para frente. E o terceiro ponto, que nesse ponto a gente volta o relatório e saída do console aqui da primeira aula. Eu vou abrir o relatório também. E aqui a gente tem todas as violações. Tudo que aparece aqui é coisa que dá para verificar de forma determinística. Contraste de cor entre texto e fundo, se um atributo alt existe numa imagem, se um label está associado ao campo certo, a ordem dos cabeçalhos, o nome acessível de botão e links, landmark duplicados. Essas checagens são estruturais. Então, o motor ele vai ler o DOM já renderizado pelo Playwright, né, e vai aplicar as regras. Então, não tem ninguém olhando, ele pode rodar no ACI, a cada commit do seu produto, por exemplo, e escalar para centenas de páginas sem o custo de alguma pessoa ficar olhando isso toda vez. E a gente também tem o que a automação não cobre. A gente tem uma sessão inteira lá para frente falando sobre isso. A automação ela não vai saber se a navegação por teclado funciona de ponta a ponta, se dá para completar uma compra inteira usando só Tab e Enter. A gente não consegue saber por automação se o foco se perde depois de a gente confirmar um pedido, deixando a pessoa meio perdida na tela, né? Não sabe também se o leitor de tela anuncia a informação certa no momento certo, porque você pode ter o texto certo no HTML e o leitor de tela ficar em silêncio no momento crítico, né? Tem detalhes que também podem passar despercebido. Por exemplo, mesmo quando um alt existe, a ferramenta ela não vai saber se o texto daquilo lá faz sentido. Ele só vai conferir se o atributo está preenchido ou se ele descreve uma imagem direito. Por exemplo, um alt que tenha só imagem, ele vai passar no X, mas não vai ajudar ninguém. Tudo isso é julgamento humano, que a gente vai testar na mão em algumas aulas nas próximas sessões. Um outro aviso importante, o curso inteiro, né? Um relatório limpo do Axia não é sinônimo de conformidade legal. Então, ele só vai confirmar que uma fatia do WCAG foi atingida, que é a fatia que dá para verificar por código. O resto depende de revisão manual. Então, com tudo isso alinhado, você entendendo sobre o mercado, WCAG e os limites que a gente tem na automação, a próxima aula a gente volta para a prática. A gente vai abrir o relatório de verdade, ler campo a campo, entender o que é o impact, o que é o seletor do elemento e como usar isso para decidir o que a gente precisa corrigir primeiro.